Hello, my friends! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de inglês com a série The Chosen. É o seguinte, a cena que nós vamos analisar hoje é uma cena em que Jesus está conversando com a sua mãe. É sim, uma cena especial de Dia das Mães. E antes de mais nada, eu quero aqui desejar feliz Dia das Mães para todas as mães que estão aqui me acompanhando e também para você, minha mãe, que, olha, se não fosse o seu investimento na minha vida quando eu tinha apenas 7 anos de idade, se você não tivesse me colocado naquela escola para estudar inglês, com certeza eu não estaria aqui hoje ajudando milhares de pessoas. Então, meu profundo agradecimento. Eu te amo muito. Muito obrigado por isso. Então, para nós começarmos essa aula de hoje, vamos lá. Vamos iniciar assistindo essa cena aqui sem legenda alguma. Comente aqui o quanto que você consegue compreender. Comente aí. Entendo tudo, entendo mais ou menos ou não entendi nada. Comente, seja sincero. Bora lá. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. What will it take for them to understand? Son? Bitter. What? It's a bitter answer to a bitter question. Vamos lá. Comente aqui. Seja muito sincero no seu comentário. Comente aí. Entendi mais ou menos, entendi 50%, 10%, 60%. Faça uma avaliação aí. E comente, deixe seu comentário, comente o que você achou dessa cena. Agora, vamos assistir esta mesma cena com legendas em inglês. Vamos lá. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. What will it take for them to understand? Son? Bitter. What? It's a bitter answer to a bitter question. É isso aí, my friends. Vamos analisar frase por frase, palavra por palavra desta aula. Você sabe, né? O método que nós usamos para ensinar inglês da vida real aqui nesse canal é: primeiro, sem legendas, faça um teste, depois assista com legenda em inglês e depois estude frase por frase, palavra por palavra. E por último, assista sem legendas para fazer um teste. Imagina como é que seria a sua vida se tudo que você fosse assistir em inglês você fizesse isso. Eu fiz isso centenas de vezes e isso me ajudou muito a desenvolver o meu inglês. Então faça isso na sua casa quando você estiver assistindo um filme, série. Tenha paciência, pause, volte, escreva, repita, pesquise, anote. Tudo isso vai te ajudar. Vamos lá, a primeira frase que nós temos é isso aqui, ó. I speak the words of my Father in heaven. Jesus começa dizendo I speak, que significa eu falo, the words, as palavras, of my Father, do meu Pai, se referindo a Deus, claro, in heaven, no céu. Então, eu falo as palavras do meu Pai no céu. Nós vamos repetir essa frase, vamos lá. I speak the words of my Father in heaven. Repita comigo aí, ó. I speak the words of my Father in heaven. Vai lá, repita em voz alta, vamos lá. Repita comigo aqui. I speak the words of my Father in heaven.
Eu falo as palavras do meu Pai nos céus. And the religious leaders call it blasphemy. E então Jesus diz, and the religious leaders call it blasphemy. And the religious leaders significa e os líderes religiosos. Call it, chamam isso, você pode traduzir para chamam isso, né? Se referindo ao que ele ensina, as palavras dele, blasphemy, blasfêmia. Então, e os líderes religiosos chamam isso de blasfêmia. And the religious, percebam que não é religious, não, é religious, religious leaders call it blasphemy, blasphemy. And the religious leaders call it blasphemy. Você não vai falar and the, não, você vai falar and the. Você vai unificar. And the religious leaders call it blasphemy. Percebam que é uma questão de exercício, de repetir, ler, falar várias vezes para você melhorar a sua fala. Vamos lá, desde o início. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. E então ele diz, and plot against me. Para quem não sabe, plot é conspirar. Então, e conspiram contra mim. Against significa contra. Então, and plot against me. E conspiram contra mim. And plot against me. Some people just generally take it the wrong way. Some people, algumas pessoas, just, apenas, generally, significa geralmente. Esse just, né, geralmente significa apenas, somente, só. E aí depois, generally, geralmente, take it the wrong way. Você vai entender uma coisa. Take, nessa cena aqui, tem dois sentidos. Tem um take aqui que tem um sentido e tem um outro take aqui que tem um outro sentido. Nesse contexto aqui que ele está dizendo, take leva um sentido de interpretar. Algumas pessoas geralmente interpretam isso de maneira errada, de forma errada. Então você vai entender que take it é o sentido de pegar, capturar, interpretar uma informação, um ensinamento. Então ele está dizendo o seguinte, algumas pessoas geralmente interpretam, geralmente só interpretam da maneira errada. Você vai entender o seguinte, wrong significa errado, errada. Way significa caminho, forma, maneira. Então, some people just generally take it the wrong way. Algumas pessoas só geralmente, né, ou geralmente só interpretam de maneira errada. Preste atenção como que ele pronuncia tudo isso. Some people generally take it the wrong way. Some people just generally take it the wrong way. Some people just generally take it the wrong way. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree. My own followers, meus próprios seguidores, dizem, say. Então, meus próprios seguidores dizem, my own followers say. My own followers say they agree. They agree, que eles concordam. Então, meus próprios seguidores dizem que eles concordam. Enfim, que eles concordam com todos os ensinamentos, as palavras que vêm do Pai que está no céu. Tudo isso que ele disse até aqui. Vamos lá, analisamos aqui 16 segundos dessa cena. Vamos recapitular tudo. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree. Preste atenção agora na frase seguinte. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. Essa é a maior frase da cena. Vamos analisar aqui trecho por trecho. Quando ele começa aqui, but then, eu vou até tirar o áudio aqui para você prestar atenção na minha fala. But then, mas então,
They act. Eles agem. Só para você entender, act é agir, é o verbo agir. They act, eles agem. In a way. Esse in a way, se você traduzir ao pé da letra, vai ficar em uma forma, em um caminho, em um jeito. Só que não, você vai adaptar isso aqui para de um jeito. Eles agem de um jeito. Quando eu falo adaptar, é como se você estivesse fazendo uma tradução que faça sentido dentro da nossa língua portuguesa, do uso que nós fazemos aqui no dia a dia. Então, o que ele diz aqui? Mas então eles agem de uma forma, né? E aí depois, that makes it, que faz isso, que torna isso. E então ele diz, seem like they've never absorbed a word that I've said. Aqui eu tirei o áudio, tá? Só para vocês prestarem atenção no que está escrito mesmo. Então preste atenção. A frase toda é: mas então eles agem de uma forma diferente que faz que pareça, esse seem carrega o sentido de parecer, aparentar. Seem like, parece que... Seem like, gente. Seem like você carrega junto ali, um sentido de aparentar, parece. Seem like, parece que they've never... Esse they've é uma abreviação de they have. They have never absorbed. Ele está dizendo o seguinte, que eles nunca absorveram. Parece até que eles nunca absorveram a word, uma palavra, that, que I've said, que eu disse, ou ao pé da letra, que eu tenho dito, porque I have said. Então, gente, preste atenção em toda essa frase. Vou colocar agora com áudio para você ouvir como ele pronunciou tudo. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. But then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. Então, mas eles agem de um jeito que parece que eles nunca absorveram o que eu disse, uma palavra do que eu disse. Enfim, essa é meio que a indignação dele, né? Ele tá vendo as pessoas ali acompanhando, ouvindo, aprendendo, mas parece que a forma que eles agem não condiz com aquilo que eles aprenderam. Esse é o momento de desabafo dele, né? E então ela faz uma pergunta muito profunda. What will it take for them to understand? What will it take for them to understand? Preste muita atenção. Quando a pessoa coloca will em uma pergunta, aquele will que você tá vendo ali no início, what will it take? E aí depois, for them to understand. Preste muita atenção aqui, ó. Nessa pergunta, ela quer saber o que será necessário para eles entenderem. What will it take? Essa pergunta não é sobre você, é sobre o it. É sobre um pronome que é isso, que vai... você pode adaptar aqui, né? O que será necessário? What will it take? Quero que você entenda o seguinte. Quando você quer falar que algo exige, que algo é necessário, né? Você pode usar esse sentido do take. It takes. Por exemplo, custe o que custar. Whatever it takes. O que for necessário fazer, a gente vai fazer. Whatever it takes. Tô dando um exemplo do uso do take no sentido de algo que é necessário fazer. Seja necessário fazer. Então, preste atenção. Ela quer saber o que vai exigir, o que será necessário, o que será necessário. What will it take for them? Para eles. To understand, entenderem. O que será necessário para eles entenderem? Aqui eu acho muito interessante, porque Jesus pensa muito na pergunta dela, né? Ele avalia a pergunta, avalia a resposta, e ele não dá uma resposta. É como se ele já tivesse ali em mente exatamente o que vai ter que acontecer, né? O propósito final, né? De ensiná-los através
de todo o processo que ele vai passar aí de traição, de cruz, enfim. What will it take for them to understand? Então, o que será necessário para eles entenderem? Son? E ela fala, son? Filho? Ele não responde, né? Son? Bitter. Bitter, para quem não sabe, significa amargo ou amarga. What? O quê? What? It's a bitter answer to a bitter question. E aqui ele meio que já entrega tudo, né? It's a bitter answer to a bitter question. É uma resposta amarga para uma pergunta amarga. Por isso que ele não responde. E aqui a cena se encerra. Então, it's a bitter answer. É uma resposta amarga, como vocês podem ver. Amarga é a característica, é a qualidade. É a qualidade da resposta, né? Então, a bitter answer, uma resposta amarga. E depois, no final, a bitter question, uma pergunta amarga. Então, it's a bitter answer to a bitter question. É uma resposta amarga para uma pergunta amarga. E assim se encerra a cena. Vamos ouvir de novo essa resposta, gente. It's a bitter answer to a bitter question. It's a bitter answer to a bitter question. It's a bitter answer to a bitter question. É isso aí, my friends! E assim encerramos a análise desta cena. Olha, eu quero que você comente aqui o que você achou dessa cena, dessa aula, dessa análise. E preste muita atenção. Nós vamos agora assistir essa cena inteira com legenda em inglês e depois sem legendas. Esse vai ser o teste para saber se você vai sair daqui dessa aula de hoje aprendendo tudo o que você assistiu. Vamos lá. I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. What will it take for them to understand? Son? Bitter. What? It's a bitter answer to a bitter question. É isso aí. Agora vamos assistir esta cena sem legenda alguma. Comente aqui o quanto você consegue entender agora. Lembre-se, volte esta cena quantas vezes forem necessárias. Volte esta aula, esse vídeo, essa live, quantas vezes forem necessárias. Vamos lá! I speak the words of my Father in heaven, and the religious leaders call it blasphemy and plot against me. Some people just generally take it the wrong way. My own followers say they agree, but then they act in a way that makes it seem like they've never absorbed a word that I've said. What will it take for them to understand? Son? Bitter. What? It's a bitter answer to a bitter question. É isso aí, my friend! Comente aqui o que você achou dessa aula de hoje. E olha, o mais importante é o presente que eu estou liberando de Dia das Mães para você que está aqui me assistindo. O link 50% off para você vir estudar comigo na jornada do Zero à Fluência. Ser oficialmente meu aluno, ser oficialmente minha aluna, por apenas 12 vezes de R$100 no boleto. É isso mesmo,
12 vezes de R$100 no boleto. Você vai poder se tornar meu aluno no curso de inglês Teacher Murilo, na jornada do zero à fluência. Você vai ter acesso à minha plataforma exclusiva de aulas que vai do absoluto zero ao nível mais avançado. Você vai alcançar a fluência através de um método de imersão, onde você vai estudar e treinar absolutamente todos os dias. Você vai aprender o inglês da vida real com filmes, séries, músicas, textos, discursos, com a Bíblia, com histórias infantis, com os Vingadores, com The Chosen, com Suits e muito mais. Você vai poder tirar dúvidas diretamente comigo todos os dias no WhatsApp. Nessa jornada eu serei seu mentor pessoal e também vai poder praticar conversação comigo toda semana. Entrando hoje, você vai ganhar de brinde 5 cursos de inglês. Primeiro, curso de inglês analisando e estudando o filme completo do Shrek. Segundo, curso de inglês para viagem. Terceiro, curso de inglês com a Bíblia, estudando o livro completo de Provérbios. Quarto, curso de inglês também com a Bíblia, só que agora estudando com o livro completo de Eclesiastes. E quinto, você também vai ganhar um curso de inglês intensivo com filmes e séries para aprender o básico do inglês em apenas 10 dias. Você está entrando na maior plataforma de inglês da vida real da América Latina. Para se inscrever, basta vir aqui no link na descrição deste vídeo ou no comentário fixado logo abaixo. Você entrando, você vai falar diretamente comigo lá no WhatsApp. Eu quero te conhecer e compreender qual que é o seu objetivo no inglês. Eu, Teacher Murilo, serei o seu último professor de inglês e a jornada do zero à fluência será o último curso de inglês da sua vida. Clique no link aqui embaixo e eu te espero lá no WhatsApp. Bora!